Fala pessoal, aqui é o Tali do canal O Estudante de Concurso com mais uma questão sobre, no caso de tradução de alto nível para baixo nível e todo o processo que acontece na máquina. Simbora. Essa questão aqui, ela fez o desenho de já deixar tudo bem explicado. Como funciona a pirâmide. Primeiro, o programa em linguagem de alto nível. A linguagem de alto nível pode ser C, pode ser Java, pode ser C++ e muitas outras, pode ser Python, enfim. A linguagem de alto nível é aquilo que está sendo programado pelo usuário. O palavra-chave, código, fonte. Se por um lado, no alto nível, é o que se chama de código-fonte, alto nível porque está em cima. Lá no baixo nível, vai ter o código objeto. O código-fonte é aquela maneira que o usuário consiga entender. O compilador, ele vai fazer um trabalho de pegar e cuidar da análise, que eu chamo de análise ali, sim, sem. O que seria isso? Análise. Não é ali, é lex. Léxica, sintática e semântica. Análise lex, sim, sem são os mnemônicos que eu uso para decorar. Léxico é uma parte da tradução do código que se preocupa com tokens. O que são tokens? É a menor unidade compreendida pelo usuário, é letra por letra, é caractere por caractere. A análise léxica se preocupa em ver se aquilo que foi digitado é compreensível para a máquina. Se o usuário não está colocando um emoticon, por exemplo. A análise sintática, ela cuida de analisar, bora dizer assim, a gramática. Ela cuida de analisar regras. E a palavra-chave que pode cair em prova, passing. Que é uma montagem de uma árvore. Por exemplo, quando se coloca o código 1 mais 2 vezes 5, que seja, o que impede da máquina simplesmente somar 1 vezes 2, aliás, 1 mais 2, que dá 3, 3 vezes 5, que daria 15, o que fala que na verdade tem que ser feito primeiro a multiplicação para depois ser feita a soma, é uma gramática, são um conjunto de regra, é uma árvore que vai trabalhar mais ou menos assim. O grau da soma, pode começar aqui. Aí tem aqui 1. E na outra árvore,
uma subárvore, um dos seus. Opa. Aí, uma das suas ramificações. Pronto, vou deixar aqui. Tá no sinal de vezes, no caso. Aí, no caso, era 2 e 5. Então, primeiro resolve a ramificação, que aqui vai dar 10. Dado 10, aí pode subir e dizer 1 mais 10, que daria 11. Tudo isso são parsing, são árvores. O que mais? Opa. Que... Poxa, peço desculpa aqui pelos pequenos erros que tá acontecendo na gravação, mas infelizmente meu foco por enquanto tá sendo mais em transmitir o conteúdo do que toda a paciência que os senhores deveriam receber. Entretanto, estou mais preocupado em passar o conteúdo, ainda que com uma interface não muito boa, mas com conteúdo bom. Então podemos dizer que tá no teste, tá em teste beta. Continuando. Ainda assim, espero que os senhores consigam aprender e tirar muita coisa dessas aulas. Continuando. A gente falou do alto nível, que é a linguagem como programado funciona. A gente falou do compilador. O compilador, ele se preocupa com a análise léxica, que é a parte do token, a sintática, que é a parte das regras, e a parte agora da semântica. Semântica, que é o significado. Como assim significado? É a parte que se preocupa com a validação. Se por um lado você sabe que segue uma regra, essa regra por si só ela é fria. E o que traz um significado para aquilo é a semântica. É a parte. A palavra-chave mesmo vai ser nas provas, será significado. Palavra-chave. Palavra-chave de semântico, significado. Palavra-chave de sintática, parsing ou árvore. Léxico seriam palavras-chave tokens, a unidade, os caracteres. Ela se preocupa em manter as informações sobre o escopo dos identificadores. Serve para validar os tipos de dados. Serve para manter uma lógica ali no fluxo de controle. E na unicidade de declaração de variável. É ela que, quando a gente coloca strings, que garante que quando você escreveu string, é de se esperar que venha uma palavra. E então você vai lá e coloca um número. Ela, podemos então dizer que semântica tem toda essa preocupação com o significado, quando ela verifica erros de tipo, que foi o exemplo que eu citei. Como eu acho essa parte muito subjetiva, se você conseguir entender as palavras-chave, que as questões da prova, elas trabalham justamente com as palavras-chave, significado, parsing, tokens. A questão da prova vai vir perguntando, é mais ou menos nesse caminho. A análise semântica se preocupa com tokens. Aí você vai lá e vai dizer falso. Quem se preocupa com o tokens é a léxica. A análise sintática se preocupa com o significado. Aí você vai colocar falso. Semântica. A análise semântica se preocupa com passe. Você vai lá e vai colocar falso. É mais ou menos isso aqui. Você faz a maioria das questões. Mas para facilitar um pouco o entendimento, vou colocar aqui. Vou trabalhar aqui, por exemplo,
o seguinte código: nome igual 10. Se eu tiver usando um Python, não tem problema com isso. A gente pode daqui a pouco falar sobre estaticamente e dinamicamente tipado. Fracamente e fortemente tipado. É até importante, mas nesse contexto de compilador. Mas continuando o foco aqui. Se a gente utiliza Python, aí o que seria análise léxica? Seria pegar o N, seria pegar o O e dar um espaço para ele. O M, o E. Bem aqui, foi inicialmente tinha colocado. Tinha, por uma questão estilística, foi colocado um espaço. Não seria necessário, mas foi colocado um espaço depois do nome e outro espaço atrás do 10. Aí o que é que a análise léxica faz? O token não identifica o espaço, deixa já junto o sinal de igualdade. Ele não está preocupado em entender o que é esse sinal de igualdade. Ele está preocupado em olhar, poxa, isso é um sinal que eu conheço? Sim, está no meu banco de dados, então coloca aqui na caixa. Oxe. E continuando. 1, 0. Essa aqui seria a parte dos tokens. O que faz o sintático? Verifica. Foi declarado a variável? Foi. Depois dela, tinha um sinal, algum sinal que indicasse alguma coisa? Aí o sintático vai lá e fala, sim, realmente tinha. E depois do sinal de igualdade, tinha alguma coisa ou só colocou o nome igual e deixou lá? Porque se for assim, vai estar errado, tem que ser igual a alguma coisa. Aí ele olha e fala, não, tinha sim alguma coisa depois. Então quer dizer que eu tinha uma variável, eu tinha um sinal, e eu tinha alguma coisa depois do sinal? Exatamente isso. Então perfeito, posso deixar passar. Analisado, próximo. E ele vai fazendo isso com todo o código, vai procurando erros na gramática, erros no conjunto de regra, palavra-chave, erro no parsing. E quando a gente está trabalhando agora com a semântica, se foi explicado essa análisezinha do token, foi explicado a ideia do parsing, que é justamente essa de observar se está seguindo as regras. Tá tudo certo? Sim. Então pronto, agora a gente pode fazer análise semântica, que seria, por exemplo, só para facilitar aqui de novo, nome igual 10. Análise semântica pegaria primeiro o que foi feito acima, né? Depois ela iria avaliar. Poxa, nome. No caso do Python, tem uma particularidade do Python ser dinamicamente tipado. Aí ele vai olhar assim, poxa, tem um incógnito aqui, tem uma variável, tem um sinal de igualdade, entendido o que está acontecendo, estou entendendo. Está obedecendo a regra, mas aqui, essa característica aqui é um int, não é um string. E no caso do Python, ele vai olhar assim, tudo bem. Anotado, isso aqui é uma string, ela entende o significado daquilo. Ela entende o que aquele código está carregando. Não sei se eu falei string ou falei inteiro, mas independente. É análise semântica que vai diferenciar, por exemplo, nome igual a 10, aonde coloca uma string, e quando coloca um inteiro. Essa preocupação. Para evitar fugir um pouco do assunto, não, tem que terminar aqui rapidinho.
Qual seria o erro se fosse numa linguagem de Java, por exemplo? Se a Java, o primeiro passo, a gente vai lá e coloca nome. Aí, antes mesmo, teria string. Não faz esse negócio direito. String. Ou seja, já começaria declarando o tipo. Aí colocaria nome. Em Java já Em Java já teria a indicação. Poxa, eu estou lançando uma variável chamada uma variável string, do tipo string, chamada nome. Aí você vai lá e escreve nome igual e coloca o dígito 1 e o 0, dígito 10. Isso aqui, na hora de fazer a análise léxica, melhor dizendo, na hora de fazer a análise léxica, ela ia avaliar titim por titim, ou seja, caractere por caractere, ia dar tudo certo na hora dos tokens. Na hora da sintática, ia dar certo, realmente. Tinha aqui um nome, tinha uma igualdade, tinha alguma coisa depois. Mas na hora da semântica, na sintática deu certo. Na semântica, ele ia olhar e, opa, tem um erro bem aqui. Isso aqui não faz sentido. Uma string ser do tipo inteira. Então, erro. Aí vai dar um erro. É justamente o compilador que cuida dessas três. Daqui a pouco, no final da aula, a depender, eu vejo a possibilidade de falar sobre fortemente tipada, fracamente tipada, estaticamente e dinamicamente tipada, que são uma subdivisão das possíveis formas que o compilador pode atuar. Enfim, feito todo esse processo, o código, ele aqui, um código equivale a N processos. O alto nível vai lá, digitou uma coisa e o computador realizou N atividades. Quando chega para a linguagem assembly, diferente de assembler. Um é o fazedor, o outro é o código em si, pode dizer assim. Um é o resolvedor e o outro é o formador. Um resolve e o outro forma. Aí ele vai pegar esse código que está na característica de 1 para N. Um código a nível alto, de alto nível, equivale a N código a nível de máquina, e ele vai se preocupar em colocar 1 para 1. Na linguagem assembly, ela vai se preocupar em pegar todo esse código e sair destrinchando com opcodes do tipo add, do tipo, enfim, sub, de referência na memória, enfim. Você tem que entender que a assembly, ele vai pegar o código que está em alto nível, depois de compilado, e ele vai pegar o que ele recebeu e vai jogar para nível de 1 para 1. Uma palavra, um comando equivale a uma atitude da máquina. Começa a ficar mais pareado. Por que isso? Para facilitar. É como uma linha de montagem. Quem recebe a sua etapa para fazer, espera que aquele que veio antes de você tenha feito. Na hora que chegar a sua vez de trabalhar, você já tenha recebido. Você não precisa montar a peça do zero. Alguém já lhe entregou a peça pré-pronta. Você vai fazer a sua parte e passar para o próximo. E é justamente isso que ela faz. Ela pega aqui e no add, sub, enfim, ela faz toda essa preocupação de transformar de 1 para 1 um código
de humano igual a um código de usuário igual a um código de máquina e joga no assembler. Aí o assembler ele vai devolver sequências de código 001, 00. Aqui é no assembler que o código vai ser transformado em binário. Passado pela parte do assembly, vai ter as DDL, que seriam as bibliotecas, seriam aquelas funções que podem ser adicionadas ao seu código. Você não escreveu, mas você clica, você vai lá, faz uma integração e quando você estiver usando o seu código e quando o programa estiver rodando, o programa tem a liberdade, não incluso nele, deixando claro, mas ele consegue ter acesso a uma biblioteca e ele vai pegar o que ele precisa nessa biblioteca e adicionar ao código. A biblioteca, podemos até dizer que pode chamar de 4,5. De 4,5, então pode chamar, vale meu Deus, como é que eu posso falar? 9/2. Enfim, é uma etapa que está entre a etapa 4 e 5. Porque ela não é obrigatória. E ela não está incluída. Ela pode vir a fazer parte. A DDL. Por que eu estou falando isso? Porque o linker, o loader, ele se preocupa justamente em transformar todos os códigos da biblioteca, os códigos recebidos do assembly, e vai transformar. Ele vai fazer toda a junção, ele é o que vai pegar tudo, vai fazer a salada mista, vai juntar tudo, e dele vai sair o código objeto. Então, como é uma forma de recapitular? Bora lá. Antes de mais nada. Código fonte. Tá bem explicado. É o código do usuário de alto nível. Quando chega nesse nível de 1 para 1, podemos dizer que é o código intermediário. Ele não é alto nível, mas também ele não é o código objeto, ele não é o código executável. Depois disso, ele vai para o assembler. Lá no assembler, ele vai sair já no que sai do assembler como código objeto, pode dizer assim. Aqui o código já está em nível de código objeto, ele está em nível de código objeto. Saiu do assembly. Outro nome para o assembly, montador, porque ele se preocupa justamente em pegar e montar os códigos de forma binária. O assembly não é binário. O código fonte não é binário. O código objeto é binário. Aí ele se junta com a biblioteca, tudo isso no linker, no load. Vou pegando o código objeto, vai tratando esse código. Depois que feito toda a missão com ele finalmente se torna um programa executável. Programa esse que pode estar em tempo de compilação, que é o nosso caso, que é um processo mais rápido, ainda que tenha mais etapas do que a interpretação, que é o que eu vou falar agora, porque essas etapas são subdivididas, cada um vai fazendo a sua parte, ele é mais rápido que o código interpretado.
interpretado. São as duas possibilidades. Esse processo que a gente fez todo é o processo de compilação. A gente foi lá, foi trabalhando, foi compilando o código, foi deixando ele no estágio de 1 para 1, depois transformou ele em binário, deixou ele ter acesso à biblioteca, juntou tudo por meio do link, do load, depois colocou lá em programa executável e finalmente o programa executável. Já o interpretador é quando se programa em um alto nível, por exemplo lá em Python. Aí o programa traduz o código de programação de alto nível em código de máquina, sem criar um arquivo executável. Ele já pega e ele já sai do começo aqui 7 código de máquina. Qual o problema dessa maneira interpretada? Pode dizer assim. O problema é que se eu vou do alto nível diretamente para o código de máquina, o que teoricamente seria rápido, na verdade o código de máquina vai ser ali em tempo de execução. À medida que for tendo necessidade de executar o código o processador vai ficar sendo demandado, então não vai receber a informação já mastigada, ele vai demorar mais a digerir, o processador vai ter um throughput maior. Pessoal, então explicado tudo isso, a gente agora consegue fazer a questão, mas quero deixar essa parte bem clara. Código objeto já está em baixo nível? Tá. É binário? É. Mas aqui, assembly, código objeto, só que ele está sujeito ainda a alterações. Então, ele se encaixa também como intermediário. Intermediário no meio de todo esse processo. O código de máquina já é o final. O código de máquina é o programa executado. Código de máquina é o que vai ser entregue. Tô falando isso porque aqui eu pulei, na hora que eu expliquei, eu falei que foi 1 até o 7. Mas que seja, do 1 até a etapa final, é isso que eu quero dizer. Mas o programa executável é o código de máquina. É quando não tem mais alteração para fazer. Agora, dito isso, apagar tudo que a gente fez aqui. Podemos matar a questão e outras muitas parecidas que vierem. Pergunta aqui. A gente vai ter que numere a segunda coluna de acordo com a primeira e depois marca a opção correta. Aí tá certo. Aí programa em linguagem de alto nível, compilador, programa em linguagem assembler, linker e loader e programa executável. Aí pergunta aqui: linguagens como C, Java, .NET e entre outras, Python que seja. Espero que vocês tenham conseguido entender que se trata do alto nível, que foi o que a gente explicou na questão. Aí quando a gente fala aqui, ó, em conformidade com o processador. Então bora lá, em conformidade com o processador. Compilador, programas em linguagem assembler, loader ou programa executável. Eu poderia discorrer um pouco mais sobre ela, mas eu vou pulá-la intencionalmente.
e partir para a próxima. Insere as características do sistema operacional no programa. Poxa, insere característica. Assembly. O link load. O que acontece? O linker e o loader, ele é justamente esse responsável por pegar aquilo que falta no código, que é justamente o que está no sistema operacional, seja Linux, seja Windows, iOS, Samsung, Android, enfim. Cada um vai ter ali a sua forma de comportamento, e é justamente o link load, link/loader, que vai cuidar disso. Programa pronto para ser executado pelo sistema operacional. É o que a gente falou, que é o código de máquina. Aqui do assembly, saindo dele vai sair o código objeto. Aí depois de passar pelo etapa 5, o linker e o load, aí ele se torna um código de máquina. E é justamente o que a gente quer aqui. Por si só a gente já conseguiria matar a questão, ainda que não soubesse. Mas explicando o que acontece em conformidade com o processador. Não tem muito a ver a linguagem de alto nível com a conformidade com o processador. O compilador, ele se preocupa em obedecer aquelas regras que eu falei do Lex-Sim-Sem, léxica, sintática, semântica. Quando a gente está falando aqui do programa em linguagem assembly, aqui a gente vai falar de várias características, como, por exemplo, a forma que é a referência da memória. Características que impactam diretamente. Poxa, nós estamos trabalhando com processador RISC ou CISC. É separada as linhas de instrução da memória. Então, como é que funciona aqui? É justamente aqui. Etapa 3. Então, por isso o gabarito é 1356. 1356, portanto, item B. É isso, pessoal. Fiquei devendo sobre as tipagens, mas vai ter que ficar para outro vídeo. Esse aqui já está um tanto quanto longo. No mais, espero que vocês tenham entendido um pouco como é que funciona. Muitas questões podem advir da explicação que foi dada nessa, então eu realmente espero que vocês tenham entendido. No mais, desejo a todos um forte abraço, que Deus ilumine vocês, abençoe grandemente, que ajude a vocês a continuar na caminhada, a não desistir, a entender que isso aqui, o estudar, é um presente de Deus que está nos dando com possibilidade de mudar de vida. Então, bora fazer isso com gratidão. Fazer da melhor forma que a gente conseguir. É isso, pessoal. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, falou!